Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, celebrando a Santa Ceia do Senhor, realizando a consagração dos dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Deus deve ser a prioridade da sua vida. Ei, Ele é o caminho, é o único caminho. Se você não entrar neste caminho, Ele é o único que pode te levar ao céu. E é uma vida plena. O Senhor quer que você tenha uma vida abençoada, tanto é que Ele diz, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim, para que você tenha uma vida abençoada, abundante, para que você desfrute da sua vida. Eu vim. Ele veio para isso? Ele não veio? Eu vim para que você tenha uma vida miserável. Eu vim para que a sua vida seja uma vida infeliz. Não. Eu vim, eu vim. Acho que eu nem vou falar outro assunto mais, já vou ficar nesse agora. Eu vim. Para quê? Para que você tenha uma vida abundante. Mas como que alguns vão ter uma vida abundante se não buscam a Deus? E aí eu vou à igreja, sabe, eu estou cansada dessa história. Qualquer coisa as pessoas dizem, eu vou à igreja. Escuta, você conhece a Deus? Você já recebeu o Senhor como seu Salvador? Eu vou à igreja. Como se isso? Eu vou à igreja. Sim, você tem que ir à igreja. Faz parte, é necessário. Mas não é só isso. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma vida com Ele. E isso não vai acontecer se você não o conhecer. E como é que a gente conhece uma pessoa? Convivendo com ela. Convivendo com ela. Como é que você vai se parecer com Deus se você não convive com Ele? Buscar em primeiro. Primeiro. Não é em segundo. Terceiro. Primeiro lugar. O reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se isso não entrou na sua cabeça, precisa entrar correndo. Depressa. Vamos lá, gente. Eu queria tanto ter uma vida diferente. O que você está fazendo para ter uma vida diferente? Eu vou à igreja, ó. Ai, bispo, eu vou à igreja, não é o bastante? Então eu vou parar de ir na igreja, vai ficar pior. Então o que eu tenho que fazer? Ter um encontro com Deus. Ir na igreja. Para se relacionar com Deus. Ter um encontro com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Quando o Senhor passou, ele teve fome e passou pela figueira, ele viu folhas. E quando a figueira estava cheia de folhas daquele jeito, embaixo delas, das folhas, tinha que ter fruto, tinha que ter figo. E não tinha. Aí ele amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque a árvore que não dá fruto seca. Aquela figueira era falsa. Aquela figueira tinha folhas, mas não tinha figos. Como tem sido a vida de um monte de gente. Ele é cristão porque ele tem uma Bíblia, porque ele vai na igreja, porque ele tem um crachá, que ele ocupa
um cargo ali, porque ele até tatuou Jesus no corpo, ele adesivou o carro dele, ele tem isso, ele tem aquilo, que faz dele um cristão. Ele não conhece a Deus. Ele é o cristão só, ele só tem folhas. Embaixo não tem figos. Entendeu? Não funciona. Vai fazer igual o Adão e a Eva, quando pecaram contra Deus. Tentaram se esconder, se cobrindo com folhas de figueira. Aquilo não era o suficiente. Ter folhas, e a igreja, ter a Bíblia, ter um cargo, ter o adesivo, ter a cruz, ter a linguagem dos cristãos. Não é o suficiente. Você precisa ter um encontro com Deus, você precisa ter um relacionamento. Alguns são apenas folhas, têm apenas folhas. Faz uso das folhas, acha que, como Adão e a Eva, que as folhas são suficientes. Deus deixou claro que não era o suficiente, o Senhor os cobriu com a roupa adequada. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Ir mais fundo, mergulhar fundo. Sair dessa coisa rasa, desse cristianismo. Eu sou um cristão que só está em busca da posição tal, do cargo tal, do movimento tal, sem contar os que vivem só para impressionar os outros, tentando parecer espirituais, só para impressionar. E ontem eu falava isso e vou repetir, a maior libertação que uma pessoa sofre é a de impressionar os outros. Toda pessoa que vive para impressionar os outros tem uma vida miserável. O diabo é um ladrão de identidade, tem um monte de gente que já perdeu a identidade. Estão fazendo um monte de coisas, nem sabem mais por que estão fazendo. Estão num lugar, nem sabem mais por que estão lá. Vão na igreja, mas não muda nada. Porque elas até hoje não têm um relacionamento com Deus. Tudo é no automático, faz as coisas de forma mecânica. Alguns estão fazendo tudo no automático, não tem espírito, não tem vida. Por isso que estão secos da presença de Deus. Secos da presença de Deus. Essa palavra aqui de Apocalipse 21:5 diz assim, ó, e acrescentou, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você precisa escrever no seu coração a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. Estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você precisa se basear na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. E construir um relacionamento com Deus. Você não vai construir um relacionamento com Deus se você não investir tempo nele. Se você não passar a estar com ele. Se você não buscar estreitar seu relacionamento com ele. Se você não buscar se aproximar dele, porque a Bíblia diz, se aproxime de mim, eu vou me aproximar de você. Como é que Deus vai se aproximar de você se você está se distanciando dele? Para Deus se aproximar de você, você precisa se aproximar dele. Para você saber o que ele quer de você, você precisa parar para ouvi-lo através da palavra. Para você se parecer com ele, você precisa passar a conviver com ele. Você precisa conviver com ele. Como é que a gente convive com Deus? Através da sua palavra, lendo, estudando, ouvindo, levando com seriedade.
Não é no oba-oba. Eu fui na igreja, eu fui no evento, eu fui na nenenê, eu fiz isso e aquilo. Ai, gente, eu fui na igreja. E essa coisa rasa, não conhece a Deus, não tem profundidade. Talvez você mesmo está aí vazio. Nem sabe por que está fazendo algumas coisas, e muitas coisas talvez você ainda está mantendo, está fazendo, que você sabe que Deus não quer que você faça, que Ele não está nisso, que não está frutificando, que não está servindo para nada. Mas o que o fulano vai pensar? O que o cicrano vai pensar? É só isso que importa para um monte de gente que se diz cristã. Aprovação dos outros. Agradar não sei quem. Impressionar. Tudo que faz é para impressionar. Eu não sei, talvez você está envolvido em coisas que lá dentro não te preenche, não acrescenta nada na sua vida, não faz diferença nenhuma. Você nem sabe por que você está fazendo. Aliás, você sabe. Porque você não quer contrariar alguém. Você sabe. Porque você continua querendo manter uma pose, uma imagem. Isso é miserável, você está estragando com a sua vida. Você está estragando com a sua vida. Se você é uma pessoa que vive para impressionar os outros, você tem uma vida miserável. Você é frustrado, frustrada, infeliz. As coisas são fardosas. Não acrescentam na sua vida. Você está fazendo tudo na carne. Você não está tendo resultado disso. Porque se você faz as coisas para impressionar os outros, para agradar os outros, para receber aprovação, aplausos, elogios, ou para não contrariar ninguém, você é uma pessoa altamente frustrada, sem realização nenhuma. Talvez sem identidade, o diabo já roubou sua identidade. Você está num lugar que não te preenche, que não te completa. Mas eu não posso. Não pode por quê? Porque eu tenho amigos, eles não vão gostar, porque eu tenho um vínculo com fulano, com cicrano, sabe? Não tem como. Só você pode parar com isso. Só você pode tomar decisões. A vida é sua. A vida é sua. Se você quiser estragar com ela, é sua. Se você quiser construir uma vida vitoriosa, a vida é sua. É igual algumas pessoas dizem assim, ó. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Faria nada. Você não está fazendo agora, você ia fazer lá, se você voltasse? Conversa fiada. Você não está tratando a palavra de Deus digna, verdadeira e digna de confiança agora? Você ia tratar lá? Se hoje a palavra de Deus ainda não é o suficiente para você, não é digna de confiança, voltar no tempo, você ia mudar alguma coisa? Que nada. Se você não aprendeu nem com seus erros ainda para poder mudar, porque os erros da gente podem ser educadores para o futuro. Sim, você pode usar todos os seus erros como educadores para o futuro. Olhar e dizer assim, aprendi. Acabou. Não faço nunca mais na minha vida. Mas talvez você continue repetindo a mesma história. E caladainha, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente, faria nada. Não está fazendo agora. Talvez está vivendo uma vida que você detesta, porque você não quer contrariar alguém. Uma vida que você odeia. Fazendo coisas que não têm sentido, que não acrescentam. Porque você precisa impressionar. Toda pessoa que vive para impressionar os outros tem uma vida miserável. Uma vida miserável. A maior libertação que uma pessoa sofre na vida é a de impressionar os outros. E eu falava isso ontem e vou repetir, até para se vestir.
Se vista para Jesus. Para de se vestir para os outros. Se vista para Jesus. Seja uma pessoa livre de tudo isso. A gente tem que viver livre de estudo. Aí se fulano não gostar, o problema é dele, não é meu. Eu não sou responsável pelo que você vai pensar, sentir. Eu sou responsável pelo que eu penso e sinto. Eu não sou responsável pelas suas emoções, eu sou responsável pelas minhas. Eu não sou responsável pelo que você está sentindo agora, eu sou responsável pelo que eu estou sentindo agora. E assim mesmo, eu não posso evitar os pensamentos na minha cabeça, mas eu posso escolher não pensar asneiras. Entendeu? Tem gente que não assume responsabilidade na vida. Não assume. Sempre está arrumando uma desculpa para não tomar uma decisão. Sempre. Ai, se eu pudesse voltar. Que nada. Sem contar aqueles. Se eu não tivesse vivido aquela situação, se não tivesse acontecido isso comigo, se eu tivesse essa ajuda, se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito isso, se, mais uma desculpa para não agir na vida. Sempre no se. Se não tivesse acontecido, se tivesse acontecido, se não tivesse acontecido, se tivesse acontecido. Se. Em cima desse se, ela definiu a vida dela. Por isso, eu não tenho isso por causa disso. Desculpas. Desculpas. E Deus está falando com você. Chega de desculpas. Assuma a responsabilidade pela sua vida, tome decisões. Só você pode colocar um fim nessa vida negativa, nessa vida hipócrita, nesse cristianismo religioso e passar a ter um relacionamento com Deus. Só você. Só você, talvez, você se colocou numa posição e agora você tem medo de ser o que Deus quer que você seja. Porque você tem medo de chatear pessoas. Você tem medo de contrariar e ter opiniões contrárias. Pare com isso. Isso é miserável. Talvez você está estragando com a sua vida, alterando o seu destino. Você não está sendo tudo que que Deus determinou que você seja. Ele te destinou para uma vida abençoada e você está aí parada no tempo. Ou numa posição, num lugar que agora você não consegue romper. Porque você precisa impressionar, porque você criou toda uma imagem. E agora, como é que você rompe com tudo isso? Deus nos deu um espírito de coragem e nós devemos confrontar o medo. Coragem é fazer as fazer coisas que dão medo. É a sua vida. E você deveria estar mais preocupado em agradar a Deus do que agradar pessoas. Porque a partir do momento que você passar a agradar a Deus, sua vida vai ser preenchida, completa, abençoada. Você vai dar um novo rumo à sua vida. Você vai ter lutas, naturalmente. Para agradar a Deus, nós temos lutas. Até porque você está cheio de hábitos ruins e você vai ter que agora vencer esses hábitos, adquirindo novos hábitos. Você se habituou a viver de um jeito.
As pessoas se habituaram a te ver de um jeito. E a hora que você rompe com tudo isso e diz, chega, agora eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Não o que o fulano quer, o que eu quero, mas o que Deus quer. O diabo não vai gostar. A sua carne não vai gostar. As pessoas que estão ao redor não vão gostar, vão criticar. Só que quando a gente sabe que está no caminho certo, a gente abraça aquilo com toda a força e segue. E não solta por nada. Porque a gente sabe que quando a gente agrada a Deus, Ele nos abençoa. Você precisa dar mais crédito a Deus. Eu creio que o grande problema da sua vida é que você não dá crédito a Deus. Você está numa igreja, você se diz evangélico, mas você não dá crédito à palavra de Deus. Você não confia na palavra de Deus. Você ainda não entendeu que ela é verdadeira e digna de confiança. Você precisa escrever isso no seu coração, como está escrito aqui. Você precisa confiar no Senhor. Bendito, Jeremias 17:7. Bendito o homem que acredita, confia e baseia-se no Senhor. Vai buscar no Senhor e não no mundo. E não em pessoas o que precisa. Que não confia na carne, mas baseia-se no Senhor e cuja esperança e confiança é o Senhor. Vamos lá? Vamos tomar uma decisão aí? Só você pode romper e com um monte de coisas, mudar a sua vida, dar um novo rumo à sua vida, parar com tudo isso e fazer o que Deus quer que você faça, ser o que Deus quer que você seja. Confie em Deus e faça o que Ele está te mandando fazer, porque você só tem a ganhar. Viva a vida que Deus quer que você viva, não a vida que os outros querem que você viva. Seja o que Deus quer que você seja, não o que os outros querem. Você deve ter responsabilidade, assumir responsabilidade pela sua vida e decidir a sua vida em cima da palavra de Deus, da vontade de Deus. O que deve importar é estar onde Deus quer que você esteja e fazer o que Deus quer que você faça. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Isabel, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Assim, eu vinha de outra igreja e aí faz 5 meses que eu estou nesse ministério. E eu conquistei assim, algo que eu não dormia, eu tinha muita dificuldade para dormir. E hoje eu tenho uma paz, assim, pode estar caindo o mundo lá fora, que eu durmo tranquilamente, entendeu? Assim, nós mudamos para uma casa da casa que eu morava para a casa que a gente mora e restituiu, porque eu mudei para Birigui, praticamente assim, a gente dormia no chão e aí a gente começou a ir na igreja e a mudança foi assim notória. A gente mudou numa casa excelente, tenho todos os móveis dentro da minha casa, entendeu? E o principal, acho que foi o encontro com Deus, que estava adormecido e hoje, sabe, depois de uma reunião dessa, dá pra gente ir voando para casa, assim, a paz, sabe, ser liberta dos preconceitos, assim, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, entendeu? Hoje não existe mais isso, sabe? Hoje eu sou grande e forte, em nome de Jesus. Por intermédio de tudo que tem saído do altar que a bispa tem trazido para nós, a senhora realmente tomou posse e hoje a senhora acredita na senhora, hoje a senhora acredita no potencial da senhora, hoje a senhora crê que a senhora pode conquistar muito mais. Sim, eu creio, entendeu? Que assim, antes as pessoas me viam como coitadinha, sabe? Assim, hoje não. Hoje eu me lanço, eu tenho coragem de fazer as coisas, porque antes de fazer, não vai dar certo. Hoje não. Hoje a gente, não é que é assim, eu não sei explicar, mas a fé é diferente. A gente põe em prática e as coisas funcionam. A senhora tinha um espírito de autocomiseração? Sim, tinha. A senhora não acreditava na senhora? Não acreditava. E a partir do momento que a senhora recebeu a palavra, ouviu a palavra, colocou em prática, hoje a senhora crê, hoje a senhora acredita, tem sonhos e luta para que esses sonhos sejam realizados. Uma das coisas que eu não tinha mais era sonho. Assim, eu não sonhava mais, assim, não tinha. Eu simplesmente, muitas vezes eu cheguei a falar, Deus me leva.
porque não tem nem sentido eu continuar vivendo. E hoje eu quero ver muito mais, entendeu? E hoje eu voltei a sonhar e a lutar e a perceber que é possível ter, entendeu? É possível acontecer. Entendeu? Mudou o espírito. Mudo completamente. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que precisa imediatamente decidir a vida dela. Ela precisa tomar uma decisão e eu creio que Jesus está dizendo isso. Decida a sua vida. Só você pode decidir a sua vida. E que ela decida, meu Deus, estar no centro da sua vontade. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço socorro e resposta agora para cada um. Abençoa o teu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado com o programa Mudança de Vida hoje. Prospera cada pessoa, abençoa cada uma grandemente. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Porque se essa pessoa tem sido tão abençoada através do programa, meu Deus, se ela passar a semear nele, ela vai ser muito abençoada. Que ela decida, meu Deus, ser um semeador, porque ela só tem a ganhar. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas a confiar no Senhor, independente do que for. Confiai no Senhor, confia no Senhor. O Senhor está dizendo, bendito é o homem que confia no Senhor. Que essa pessoa aprenda a confiar, como está escrito aqui, que as suas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós podemos confiar porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Essa pessoa precisa aprender a ficar com a sua palavra e agradar o Senhor, acima de tudo. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Um dia glorioso na presença do Senhor. Esteja entre nós. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.